você, querida igreja, achar o texto para a nossa reflexão, Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 1, leitura dos primeiros 16 versos. O evangelista Mateus, diferente de Marcos, tido como o primeiro registro histórico feito por um evangelista sobre o que fez Jesus, Mateus, para explicar um pouco mais além do ministério de Jesus, quis dar uma origem biológica que está chamando-se aqui de genealogia, ou seja, os antepassados de familiares físicos, sanguíneos de Jesus. Neste dia que reservamos para reflexão sobre o Dia dos Pais, claro, não apenas o Dia dos Pais, mas, claro, do casal, da família, dos filhos, e como vimos pela manhã, obviamente, para ser pai, não apenas biológico, mas para cumprir o mandamento da paternidade, sobretudo o mandamento da palavra do Senhor, é necessário que esteja sendo auxiliado ou acompanhado também da figura simbólica da mãe. Vamos falar sobre a família. Mateus, capítulo 1, verso 16 ao verso 1 ao verso 16. Fácil de encontrar Mateus, né? Você encontrou, amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Eu quero que você ligue versículo 5 ao versículo 4 lá em cima. Primeiro nome, Arão, e depois embaixo, Salmão, né? Parentesco aí, bisneto ou tataraneto, mas está na linhagem. E de Salmão, ou Arão, lá para frente, um dos seus bisnetos ou tataranetos, chamado Salmão, casou-se com Raabe, que entrou para a história da igreja como uma mulher que ganhava vida sem o auxílio de um homem e que a tradição popularizou de prostituta. Ainda que tantos exegetas, estudiosos bíblicos, querem dizer que a palavra árabe mais se aproxima, ou lá do hebraico, mais se aproxima de jovem do que propriamente de prostituta, mas fato é que ela foi, como se diz, né, conhecida na história da tradição como uma mulher que tinha sustento próprio, sem a ajuda de um homem, logo prostituta, ou meretriz, como aparece no texto. Então, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Só para te provocar reflexão comigo, perguntaria para você, responda para si mesmo, você conhece um pouquinho da biografia de Boaz? Um homem que se casou já de meia idade, casou com Ruth, que era nora, porém viúva de Noemi. O jeito romântico, cuidadoso, responsável, crente que Boaz cuidou de Ruth, a sua esposa. Eu perguntaria para você uma segunda questão. Quem será que educou Boaz para ser o marido que foi? Percebe? Diríamos hoje, mas Raabe não era uma prostituta? Fique com isso na sua reflexão. Vamos lá, na sequência. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás. De novo aqui, uma pausa. Verso 9, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Depois de muitos anos pastoreando, tendo tarefa de ensinar a Escritura, de pregar, de orientar, lendo a palavra, a gente vai conhecendo personagens bíblicos, não só pastor, mas todos nós que temos hábito de ler a palavra de Deus.
com frequência, seja nas devocionais ou mesmo para estudo pessoal. A gente vai conhecendo as biografias, e quando a gente vai para a genealogia de Jesus, resgatada aqui no evangelista Mateus, algumas curiosidades sobre essas biografias vêm à nossa memória. Por exemplo, Jessé, filho de Obed, na genealogia ali, né, Boaz, que casou com Rute, geraram Obed, o primeiro filho do casal, e depois Obed, Jessé. Jessé teve vários filhos, e dentre os filhos, Davi. Percebe a genealogia? E um destaque que eu quero fazer, no verso 9, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás. Não sei se vocês sabem, mas Acás foi um dos primeiros reis a sacrificar o próprio filho a Deus Moloque. Ali, bisneto ou tataraneto de Obed, ou mesmo de Boaz, um homem crente, piedoso, honesto, cuidadoso com a família. Estava no sangue, estava na genealogia. E Acás, esse homem que fez isso com o primeiro filho, teve outros filhos. E dentre os filhos que Acás teve, ele teve Ezequias. Quando o profeta Isaías vai na casa de Ezequias, o rei Ezequias, você conhece o texto, e vai lá e fala assim: olha, arruma a tua casa, ou põe a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te chamar. Ezequias é aquele rei que entra para a história como alguém que vai para a parede e começa a esmurrar, dizendo: eu não, Senhor, deveras sou teu servo justo, íntegro, ando nos teus caminhos. E ele clama por misericórdia, Deus tem misericórdia, bota ou pede ao profeta que já estava saindo pelo portão, volta, ele retoma, e Deus dá a ele, Sandra, uma receita caseira para o profeta Isaías, de olha, faça uma pasta de figos e coloca lá na sua ferida. Ezequias era um homem crente, apesar do pai idólatra que teve dentro da sua casa, Acás. Com isso eu quero dizer para você que não depende do seu esforço, pai. Pai, o seu temor a Deus é o seu compromisso pessoal com Deus. Vou repetir para você. Pai, o seu temor a Deus é por conta do seu testemunho pessoal, de experiência pessoal com o Senhor. Criar os filhos na admoestação, na moral, nas regras da sociedade, isso é óbvio, porque há uma necessidade. Há deveres, mas não há garantia de que a tua fé, o que você faz para educar os seus filhos no princípio, por si só será suficiente para garanti-lo. E o contrário também a Bíblia ensina que é verdadeiro. Por mais bobagens que a gente faz como pai, na história da nossa caminhada de cuidado com os filhos, não significa que por nossas bobagens nossos filhos se perderão espiritualmente. De novo, na mesma proporção, não convém fazer bobagens por uma série de coisas. Na administração do casamento, dos filhos, das finanças, dos nossos valores sociais e por aí vai. Não convém fazer esses tipos de bobagens, de ruins, administrações ruins, nas coisas importantes da vida, por um monte de razões. Mas não porque, se eu fizer bobagem, meu filho se perderá espiritualmente. Hoje pela manhã, inclusive, lemos o texto do profeta Ezequiel que diz: olha, os pecados do pai não serão visitados nos filhos. Pare de repetir esse ditado popular no meio de vocês. E também os pecados dos filhos não serão cobrados dos seus pais, porque a alma que pecar, sim, essa dará conta do seu próprio pecado. E com isso nós vamos compreendendo a lógica da genealogia e talvez o propósito da genealogia de onde vem Jesus, ou os antepassados biológicos de Jesus. Eu havia parado no 9, voltemos a ele. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias, e de novo uma pausa no verso 10. Ezequias, este homem, este rei crente, temente a Deus, servo maravilhoso, recebeu mais 15 anos de vida de propósito de Deus, porque ele fora curado. Nesse período ele gera Manassés, o segundo rei mais sanguinário da história de Israel. Se Acás havia sacrificado um filho a Moloque, Manassés oferece 2.
filho de Ezequias, aquele primor de crente. Como assim? Então dá para aplicar na conta de Ezequias a tragédia espiritual que fora seu filho Manassés? É evidente que não. E na sequência, verso 10, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon. Portanto, Manassés, avô de Josias, já que é pai de Amon, e agora de Amon nasce Josias, outra joia preciosa. Alisson, Josias vai ser quem, pela primeira vez na história, vai fazer uma reforma no templo do Senhor. A história você conhece. Um homem crente, bisneto, ou neto, melhor dizendo, de Manassés. 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Até aí. Irmãos e irmãs, eu quero falar sobre o mito da Sagrada Família. Sim, o mito da Sagrada Família. Duas coisas importantes na introdução dessa mensagem. Primeira delas, pastor, o que é mito? Mito não é mentira. A coisa mais comum que se possa pensar sobre mito é achar que mito é mentira. Não, o mito está muito mais próximo de algo que tem a ver com o sobrenatural, ou algo que não pode ser documentado, porque não foi documentado com registros. Mito não é algo que não aconteceu, mito é algo que você não tem acesso mais. E por razões óbvias. Aliás, surge na Alemanha, em 1870, 1880, com alguns pensadores, filósofos e também estudiosos da Escritura, a ideia de que se não pode ser provado pela ciência, pela razão humana, então o mito não pode ter lugar na história. Não se pode levar a sério os mitos. Não. Mitos são sinais de verdade. Sinais de verdade. Então, quando nós falamos de que talvez seja um equívoco a gente achar que a família é sagrada, e aí vem um segundo momento, o será se a gente confundir, a semelhança que confunde também mito, confundir sagrada com divino. E a gente vai atribuindo tantos valores, supravalores, sobrenaturais ao conceito de sagrado, que mais se parece numa compreensão de divino do que sagrado. E por isso vêm as nossas frustrações, porque a gente acredita nessa ideia da Sagrada Família, da família sagrada, da família perfeita, da família maravilhosa, quando vêm as tragédias morais, as tragédias sociais, as coisas absurdas que acontecem, porque estamos sujeitos, sim, neste mundo de trevas, de pecado, esse mundo que jaz do maligno, e também por conta da nossa natureza humana, quando vêm as tragédias morais, a gente não sabe como lidar. E por não saber como lidar, a coisa mais comum que eu e você, nós humanos, queremos fazer com as tragédias morais que acontecem em nossas famílias de sangue, nossos familiares, a gente tenta esconder, primeiro da sociedade e depois de nós mesmos. Na tradição católico-romana, aplicando-se a figura de José e Maria, trabalhou-se simbolicamente por interesse até mesmo de atrair o conceito de família, atrair multidões para a igreja. Até hoje é muito forte, há centenas, milhares de paróquias católicas que trabalham o tema da Sagrada Família. E talvez um terceiro momento para a gente tomar cuidado com o conceito de sagrado, com o conceito de vida moral sagrada, para não concorrer com a graça de Jesus. Aqui, Rafael, quase que aula de teologia. Porque o conceito sagrado nos leva a esse falso
moralismo de achar que nós podemos sim cuidar tão bem da nossa família a ponto de impedir que as tragédias morais aconteçam dentro da nossa casa. E mesmo que não aconteça, e glória a Deus que não aconteça, ainda assim esta família de bem recebe uma explicação profética também do profeta Ezequiel, quando diz que o justo não será salvo por sua justiça. Por melhor que seja a sua família, ela não concorrerá com o favor que nos fez Jesus na cruz do Calvário. Lutamos sim para uma família de bem. Lutamos sim para uma família sagrada. Uma família com compromisso com o reino de Deus, com os valores da palavra de Deus. Mas infelizmente é do ser humano cair, mas é de Deus levantar. Isto a gente encontra na própria genealogia de Jesus, e eu quero chamar você para esta breve, talvez não seja tão breve, reflexão. Volte seus olhos lá para o texto e vamos, em alguns momentos, reparar as coisas que Deus faz de forma tão tremenda. No verso 1 e no verso 2, vamos ver aqui, no verso 1 e no verso 2, Mateus capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Então, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no 2, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. Detalhe, e quem gerou Abraão? Porque diz, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então era filho de Abraão. Quem gerou Abraão? A Bíblia diz, no capítulo 11 de Gênesis, Abraão era filho de Tera. E quando você vai perceber as informações bíblicas sobre Tera, pai de Abraão, era também um homem idólatra. Tinha deuses domésticos, por causa da influência da mitologia babilônica, dos deuses babilônicos. No capítulo 6 de Gênesis, quando Deus decide acabar com o pecado na terra, preserva apenas uma família. Vem um dilúvio e acaba com a humanidade. Preserva apenas uma família. 40 dias e 40 noites. Quando aquela família, poderíamos pensar, a família sagrada, já que era marido, mulher, filhos e noras. Família de bem, bem conceituada. Saem da arca, depois de 40 dias e 40 noites, sai da arca, o pai planta uma vinha, Noé, fica feliz pela família, se agrada a Deus pela criação, pela preservação da família, toma o vinho, se embriaga e o filho viu a nudez do pai. Está lá a maldição. Por conta da nossa natureza. Vem Jesus, fez, faz e fará tudo por nós, e Paulo nos explica que ainda nós temos uma natureza pecaminosa. João, na primeira carta, no capítulo 1, vai dizer que se a gente disser que não tem pecado, a gente está tentando dizer duas coisas. Primeiro, enganar a nós mesmos e dizer que Deus é mentiroso. Por que Deus é mentiroso? Porque Deus diz que nós somos pecadores. Então, irmãos e irmãs, com a genealogia, com as histórias bíblicas que dizem de onde vem Jesus, mostra para nós que o melhor que a gente faz é ter um compromisso sério com Deus e levar a nossa vida de comunhão com Deus e todo santo dia clamar para que as nossas mãos sejam limpas, o nosso coração puro, o nosso olhar, os nossos ouvidos, os nossos pés que nos levam e nos trazem, e clamar sempre pela misericórdia de Deus para que a nossa casa seja preservada. E se Deus por graça e misericórdia fez e tem feito isso com a sua família, isso não é motivo para você se enaltecer achando que a sua família é melhor do que outra. E pior, quando a outra que infelizmente, por razões que nós desconhecemos, experimenta as tragédias morais, como na própria história da genealogia de Jesus, cá estamos nós com a pedra, com a língua afiada, julgando, condenando, afastando
do nosso relacionamento comunitário. Interessante também que no problema de Abraão, que tinha o seu pai Tera idólatra, Deus chama Abraão, faz um compromisso com Abraão. Abraão será chamado mais tarde de o pai da fé. Te ocorreu observar no texto que um problema de família foi deste texto pelo menos tirado e colocado de lado? Olha só que coisa curiosa, verso 2. Abraão era pai de quem? Abraão era pai de Isaque, mas não era o seu primogênito. Um problema sério de família, colocam debaixo do tapete. Eles escondem Ismael, filho com a escrava Agar. Percebe? Problema que perdura, Rafael, até hoje, a guerra com os palestinos, ou com o mundo árabe, descendente de Ismael. Problema de família. Ah, pastor, mas a Sara mandou que Abraão deitasse com Agar. Até aí tudo bem. O problema é que depois que Sara engravida, você quer jogar fora a vida humana. Na omissão de pai, como Abraão, Sara vai dar carteirada, olha, eu exijo que você resolva esse problema, que bote essa mulher para fora. E Abraão faz exatamente o que Sara queria, manda a criança com a mãe embora, e Deus manda o anjo no deserto usar de misericórdia. Nessa mesma descendência, você tem Judá, sogro de Tamar, que domingo passado a presbítera Jaqueline recordou essa história bíblica. Judá, descendente de Abraão, sogro de Tamar, nora jovem, havia ficado viúva jovem, ficou triste porque não tinha filhos, se fingiu de prostituta, e então Judá, numa daquelas caminhadas da vida, vai num certo vilarejo, deita-se com Tamar, por aqueles 3 símbolos que você conhece. Ele não sabia, ela havia se escondido o rosto, ela engravida. História de família, está na genealogia de Jesus. No verso 5, como já observamos, segue a sequência mesmo, sendo redundante, das histórias de família. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Nosso passado, é importante que se diga, irmãos e irmãs, um segundo momento, o nosso passado, as nossas tragédias morais, os nossos equívocos sociais, familiares, de relacionamentos, eles são literalmente apagados na água do batismo, no sangue da cruz. Por isso, quem educou Boaz não foi uma prostituta, foi a esposa de Salmão. E sabe por quê? Porque ela teve muita fé. Pastor, por que ela teve muita fé? Detalhe, primeira coisa, a prova de que ela teve muita fé é que ela encontra-se na galeria seleta do capítulo 11 de Hebreus, que é chamada tradicionalmente de os heróis da fé. Quando você vai ler, Júlia, o capítulo 11 de Hebreus, você vai ler dentre os heróis da fé, está lá o nome de Raabe. E que talvez por nossa pureza moral, se Deus nos desse a oportunidade de dizer quem vai para lá, certamente a gente não colocaria, talvez a maioria dos que ali aparece. Certamente Raabe não. Mas não é mesmo a palavra de Deus que diz que quando nós nos convertemos, Deus lança os nossos pecados no mais profundo do abismo e deles não se lembrará mais. Então quem educou Boaz, aliás, quem educou Boaz? Quem educou Obed? Não, o Boaz mesmo, primeiro filho. Raabe. Por quê? Porque quando ela viu os espias, representantes do Deus de Israel, ela teve fé
que através daquela ferramenta de proteger os espias, ela seria incluída na fé de Judá. E assim o foi. Por isso ela entra na galeria da fé, presbítero Josué, porque ela teve fé no Deus de Israel. A fé, irmãos e irmãs, é um dom de Deus que queima o nosso coração e que apaga ao máximo a nossa vida moral. E vou repetir sempre, como pastor, como crente, como professor de teologia. Talvez o nosso maior risco, nosso espinho na carne, seja exatamente os símbolos morais, porque eles concorrem com a graça de Deus. A moralidade tem com que esse poder nos tal qual convencer de que por meio dela nós podemos ser boas pessoas. E aí entra o risco da concorrência com a glória de Deus, aliás, com a graça de Jesus. Nós não somos salvos por nossa moral. Nós não somos restaurados por nossa moral. Nós não somos perdoados por nossa moral. Nós somos perdoados pela graça e pelo amor incondicional de Jesus. E quando a gente estuda a sério as biografias que aparecem na vida familiar sanguínea de Jesus, nós descobrimos ainda mais o amor de Deus. Pai, reconheça que você não é perfeito. E que bom que você não é. Você é humano. A palavra de Deus diz para a gente não insistir nos erros, sobretudo quando nós nos convencemos de que são erros. Não se apequene porque você errou com seu filho. Mãe ou esposa, não diminui o seu esposo, o pai dos seus filhos, porque ele cometeu um erro. Ele é humano, não é sagrado, não é divino. Ore junto com ele. Ajude-o a encontrar o caminho do perdão de Jesus. E porque se você achava que ele era um marido perfeito, uma esposa perfeita, basta olhar para a genealogia de Jesus, o nosso Salvador, que você vai perceber que o perdão não chegou por uma genealogia de pecadores, como Elias fala, aliás, Tiago fala na sua carta, que Elias era homem pecador como nós e fez coisas tremendas, extraordinárias. Num terceiro e último momento, eu chamo a sua atenção para o verso 16 desse texto, já terminado. Mateus, no capítulo 1, se você fechou a palavra, aí no capítulo 3, aliás, no capítulo 1, no verso 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. É importante dizer, irmãos e irmãs, que a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus não tinha um nome composto, Jesus Cristo. A palavra grega Christos vem do hebraico Meshia, que significa ungido. Então Jesus foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, no dia do seu batismo. Marcos diz, Lucas diz, Mateus diz, o Espírito Santo desce sobre Jesus, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dali ele vai para o deserto, é tentado por 40 dias por Satanás, sai vitorioso, em seguida ele começa o seu ministério. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a unção de Deus sobre Jesus, porque Jesus também teve um lado humano. A confissão de fé de Westminster, nossa tradição doutrinária, diz que Jesus é 100% homem, era 100% homem e 100% Deus. 100% homem, porque teve família como nós temos. Os erros, os nossos defeitos, os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, diz que Jesus, humano, encarnado, se fez maldito ou maldição, pecador por nós. Porque ele encarna a nossa condição humana. Que nesta mensagem, irmãos e irmãs, a gente tenha plena consciência de que nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, que erramos como pai, erramos como filho, erramos como esposo, como esposa, erramos como gente que conduz o veículo, erramos como vizinho, como patrão, como empregado, como funcionário.
E erramos mesmos, eu e você, porque temos uma natureza humana. Só que nós que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, quando nós erramos, por sermos selados pelo Espírito, o Espírito nos incomoda a fazer o quê? A sempre voltar de onde nós paramos na comunhão com o Pai. Chamamos isso de confissão. Porque quando você, pai, reconhece erros, você está ensinando o seu filho que quando ele for pai, pai também erra. E você está ensinando para ele o caminho do arrependimento, da confissão e também da esperança do perdão que há em Jesus. Busquemos sempre, irmãos e irmãs, uma vida com Deus pautada na graça de Jesus e não na moral que é muito próximo daquilo que nós sabemos fazer, mesmo quando não convém fazer, que é mostrar aquilo que a gente não está vivendo. Terminando, a gente lembra do grande rei Davi. A Bíblia diz que Davi é o rei segundo o coração de Deus, mas quando a gente para estudar não apenas a biografia de Davi, mas o seu ministério, você consegue reparar a quantidade de buracos que Deus permitiu que esse ministério tivesse. Na genealogia aparece Salomão. E, de novo, Salomão não era o primogênito de Davi. Era Adonias. Na genealogia de Jesus, quando fala de Batseba, mãe de Salomão, fala mulher de Urias. Salomão herda o trono, filho ou fruto de um pecado, de um adultério. Salomão herda o trono, quase que a primeira coisa que ele faz é mandar matar o irmão Adonias. História de família. Na linda oração que foi feita pela manhã de Salomão, nos tempos bons de Salomão. Ainda em vida e como rei, Davi sofre uma conspiração pelo próprio filho, que toma o seu reinado. História de família. E depois que morre Salomão, o reino simplesmente racha ao meio, e aí nunca mais teve paz. Por isso, a gente busca sempre a graça de Deus e cumprindo o nosso compromisso. Por melhor que seja a sua fé, pai, você não vai garantir que o seu filho tenha uma vida espiritual ou uma vida moral. Então, pastor, o que eu faço? Cumpra o seu compromisso com Deus. E se por acaso os seus filhos são bênção, do ponto de vista social e também espiritual, sim, fique feliz, mas não bata no peito achando que foi fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que não é. Porque se fosse assim, teríamos que responder: como foi possível Acás gerar Ezequias? Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.